Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Uma aulinha de biologia. Hoje, de novo, estamos na bioquímica. Hoje é a aula de número 3, que eu vou focar nas proteínas. Moléculas muito importantes do ponto de vista estrutural e que a gente vai trabalhar como elas são formadas e, basicamente, do que elas são formadas e depois um pouco mais sobre enzimas, que é uma classe de proteínas, a qual tem uma importância gigantesca para a biologia, tá bom? Então vamos lá. Primeiro falar aí sobre a estrutura da proteína, do que ela é feita, como ela vai ser formada. Para começo de conversa, assim como os carboidratos, a gente viu que tinha uma peça pequena, que era o monossacarídeo, que formava moléculas maiores, chamadas de polissacarídeo. A gente vai ter uma estrutura similar aqui nesses bloquinhos de Lego. A gente tem primeiro os monômeros, são os aminoácidos, são estruturas. São basicamente ácidos orgânicos com um componente de uma amina e tem sempre um radical que vai mudando, por isso que a gente tem 20 aminoácidos diferentes. E a gente tem as proteínas como polímero, ou seja, o conjunto de diversos aminoácidos vão formar uma proteína. Então veja aqui na imagem, cada bolinha dessa aqui é um aminoácido, o total dela vai ser uma proteína. Aqui eu represento cada aminoácido de uma forma diferente para entender que existem diferentes aminoácidos. Então dos nossos 20 aminoácidos conhecidos, a gente separa eles em dois grupos. O grupo dos aminoácidos essenciais e os não essenciais. Eu sempre completo essa palavra aqui, essencial na dieta, ou seja, como é que a gente classifica eles? Os essenciais eu preciso consumir na dieta, porque eu não tenho capacidade de produzir por conta própria. Já os não essenciais, mesmo que eu não consuma eles, eu vou conseguir produzir naturalmente. Então, eles são menos importantes aí de você acabar consumindo no seu cotidiano. Agora, esses aminoácidos, a gente vai ver isso lá em citologia, eles vão ser colocados lado a lado, onde a gente vai inserir uma ligação peptídica. A ligação peptídica é uma ligação forte, uma ligação covalente, na qual eu vou unir dois aminoácidos entre si. E essa ligação peptídica vai formar uma cadeia de aminoácidos durante o processo que a gente chama de tradução, que é feito pelos ribossomos, e vai formar uma proteína. Só que a proteína ela tem essa forma inicial de uma cadeia de aminoácidos em linha, mas à medida que ela vai sendo produzida, ela vai permitindo ligações entre moléculas. Ou seja, ligação entre um aminoácido e outro é covalente, ligação interatômica. Mas como a gente tem sempre uma relação intermolecular acontecendo, o que acaba acontecendo é o seguinte: inicialmente, ligações de hidrogênio, que são as ligações mais fortes, vão se formando dois grupamentos de formato, tá? As chamadas alfa-hélices e as chamadas folhas betas pregueadas, que vão ter esses formatos estruturais aqui. Mas elas não são as únicas que vão acontecer. Eventualmente, a gente vai ter outras ligações intermoleculares acontecendo, como força de Van der Waals, pontes bisulfeto, e isso vai garantindo que a molécula de proteína ela vai garantindo uma forma tridimensional. Essa forma tridimensional completa, depois de todas as ligações intermoleculares acontecendo, ela vai ser a forma que a gente vai chamar de estrutura terciária. Essa estrutura terciária marca um ponto importante, por quê? Até agora a gente viu três movimentos. Primeiro, a síntese e a ligação peptídica, estrutura primária. Depois, as ligações de hidrogênio, que são ligações intermoleculares fortes. E a terciária é essa adição de ligações intermoleculares mais fracas, mas que vai garantir a forma final da proteína. Essa estrutura terciária ela tem forma tridimensional e por isso ela vai passar a ter função. Porque a proteína ela é uma estrutura 3D que vai estar associada a certas outras estruturas. Então a gente pode ver um hormônio que vai se associar a um receptor. A gente pode ver uma enzima que vai se ligar a um substrato. A forma aqui nessas moléculas é muito importante. Então apenas a estrutura terciária aqui que vai passar a ter de fato a sua função porque ela tem forma. Agora, existe uma estrutura quaternária, que nem toda proteína vai fazer. A estrutura quaternária é quando eu tenho a união de diferentes unidades de estrutura terciária. Então, vamos pegar o caso da hemoglobina. A hemoglobina são 4 subunidades proteicas, ou seja, são 4 estruturas proteicas terciárias conectadas juntas, tá? E aí, por isso, a gente vai ter uma estrutura quaternária. A quaternária, obviamente, se são várias estruturas terciárias, também vai ter forma, também vai ter função. Agora, isso gera um questionamento que é o seguinte: se a função é tão importante, o que acontece se essa molécula perder função? Esse processo é muito importante para a biologia, chamado de desnaturação. E quais são os dois processos que podem levar à desnaturação? Eu botei a imagem aqui para lembrar. Alterações no pH do ambiente
e alterações na temperatura do ambiente. Ou seja, quando uma proteína sofre com calor extremo ou sofre com uma mudança muito grande de pH, ela vai perder a sua estrutura terciária, ela perde forma e volta para uma estrutura secundária ou primária. E aí, os aminoácidos estão lá, do ponto de vista energético, molecular, está lá, mas ela não vai desempenhar a função que ela tinha antes. A gente percebe isso com o ovo cozido. Então, a albumina, que é a molécula, a proteína que está presente na clara do ovo, ela é transparente e ela tem o seu papel ali. Agora, quando a gente cozinha o ovo, a gente vê que ele esbranquiça, tá? Ele fica branco, opaco. Isso mostra que houve uma desnaturação. Esse processo ele é muito difícil de reverter, ou seja, naturalmente ele não é reversível. É possível em laboratório, tá? E algumas proteínas têm uma capacidade mais rápida de voltar à sua estrutura normal. Mas, em geral, para questões, a gente fala que a desnaturação é um processo irreversível, tá? E esses gráficos aqui, ó, muitas vezes aparecem, tá? Que é justamente para mostrar para vocês que cada proteína tem um pH ótimo e uma temperatura ótima. Toda vez que a gente altera muito a proteína aí de temperatura ou de pH, a gente pode desnaturá-la. Então, repara, por exemplo, vou pegar o exemplo da pepsina, que é uma enzima, uma proteína estomacal. Ela vai atuar bem em pH 2. Em pH 2, a atividade dela vai estar muito alta, enquanto que em pHs muito distantes do 2, tipo, sei lá, um quase próximo a 0 ou um quase próximo a 6, a gente vai ver uma inativação, uma desnaturação nessa enzima. Mesma coisa para a temperatura. Por isso que a gente não pode ter uma febre extrema. Quando a gente passa de 41 de febre, em geral a gente está arriscando desnaturar as nossas proteínas. Isso poderia levar à morte do corpo. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá bom? Agora é muito importante que vocês entendam o que é desnaturar. Então lembrar que desnaturar é quando a proteína perde forma, perde função, porque ela sai da estrutura terciária e volta para a secundária ou primária. E lembrar que são esses dois casos, alteração de pH e aumento de temperatura. Não é que a redução de temperatura não desnature. A redução de temperatura dá uma mudança na forma, mas ela é reversível. O aumento de temperatura aí é irreversível, ele não volta à proteína normal. Então, muito importante a gente ter esse conhecimento. Do ponto de vista de digestão, por exemplo, você pode estar pensando, e se eu cozinhar a carne, cozinhar o ovo, então eu estou perdendo a atividade daquela proteína? Em tese, aquela proteína perdeu função, mas função que ela desempenhava. Pra gente, quando a gente come proteína, a gente quer os aminoácidos, a gente vai quebrar essa proteína. Então, não faz diferença nenhuma do ponto de vista aí de absorção desses nutrientes. E vale dizer que existe um terceiro gráfico importante, a gente vai falar mais depois quando eu chegar em enzima, principalmente, que é a velocidade de reação. Tá? Então, essa enzima, que a gente vai ver que é um tipo de proteína responsável por catalisar reações, obviamente, quanto mais dela, maior vai ser a velocidade de uma reação. Mas a gente vai voltar nisso já já, tá? Agora, em relação às funções, primeiro, importante da gente falar. Quais são as funções de uma proteína? Primeira função e mais importante, estrutural. Então ela vai compor diferentes estruturas pelo nosso corpo. Ela vai compor, por exemplo, a estrutura dos nossos músculos, formando aquele arquétipo onde a gente tem actina e miosina entrelaçadas, para que haja a contração muscular. A gente vai ver essas proteínas formando estruturas também no nosso dente, no nossa pele. Então a proteína tem um papel estrutural muito, muito importante. Outro papel interessante das proteínas é o papel imune. Então, os anticorpos, estruturas que vão estar nos ajudando a se defender de corpos invasores, são proteínas também. A gente tem um papel hormonal. A maioria dos nossos hormônios são proteínas. Tem os hormônios lipídicos, a gente viu isso na aula 2, mas a grande maioria são hormônios proteicos. A gente pode citar insulina, glucagon, ADH, FSH, e são muitos exemplos que a gente poderia citar aqui, tá? Tem um papel energético, verdade seja dita, tá? Então a gente pode pensar que esse papel energético é só em última análise. Então, em geral, a gente consome primeiro a maior parte dos nossos carboidratos. Já em paralelo, a gente está consumindo um pouquinho de lipídio, um pouquinho de proteína. Quando o carboidrato acaba, a gente aumenta drasticamente o consumo de lipídio. E a proteína, ela está sempre ali na base, a gente consome bem pouco. E a gente só vai consumir muita proteína em casos aí de falta de nutrientes, já por mais, geralmente, de 24 horas. Então é importante a gente manter uma rotina de alimentos para que a gente não degrade as nossas proteínas. Porque a proteína não tem como função primária a energia, e sim como função primária a estrutura do nosso corpo, tá? Então, quando a gente começa a degradar a proteína, a situação está pesada.
Pegar um exemplo onde isso acontece, na doença chamada de Kwashiorkor, que é quando a gente tem uma desnutrição proteica e aí a pessoa começa a destruir as suas próprias proteínas por uma fome muito intensa e a pessoa começa a ficar com aquela barriga inchada. Por quê? A gente tem proteínas que ficam no plasma do sangue, ficam rodando pelo sangue e garantem a pressão osmótica, ou seja, garantem que o sangue fique com a água. Sem elas ali circulando, a gente vai acabar levando ao extravasamento de água para os tecidos, o que é perigoso, tá? Então é muito importante pensar que essas proteínas têm sim uma relevância grande até para a regulação osmótica. E outro ponto importante é o transporte de substâncias. Então as proteínas podem fazer transporte de substâncias entre uma membrana, fazendo transporte passivo ou ativo. Elas podem transportar substâncias no sangue, tá? Lembrando que o HDL era uma lipoproteína, né? Então tem proteína ali para fazer esse transporte. E, obviamente, a gente tem que falar do papel enzimático. Então a gente tem uma classe de proteínas que são chamadas de enzimas. Então toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. E qual é o papel dessas proteínas? É desempenhar o papel de catalisador de reações, ou seja, elas permitem que a reação aconteça com maior facilidade. Olha bem para esse gráfico aqui. Esse gráfico mostra que para que ocorra a reação e a produção dos produtos a partir dos reagentes, eu preciso dar energia para essa reação. Essa energia, que é essa diferença entre a energia máxima e essa energia aqui presente nos produtos, é o que a gente chama de energia de ativação. É energia que tem que ser dada para a reação para que ela possa acontecer. O que a enzima faz aqui? Ela diminui a energia necessária para que a reação aconteça. Veja que o gráfico com a enzima é esse gráfico pontilhado aqui em vermelho. Ou seja, com a enzima eu não preciso ter tanta energia no ambiente para que a reação aconteça. Ela facilita a reação. Pense que a enzima é como se fosse um grande facilitador, porque ela permite que haja o encontro dos reagentes com mais facilidade ou que a quebra dos reagentes aconteça com maior facilidade. Isso tem muito a ver com o formato dela. Veja nesse caso aqui que é uma reação de catálise, de quebra, tá? Eu vejo o reagente, o substrato entrando aqui, ele tem o formato preciso, exato da enzima, a enzima se liga, permite a quebra dos produtos e libera esses produtos. Veja que a enzima ela vai ser reutilizada, então a enzima ela não vai ser descartada depois, tá? Ela pode ser sempre utilizada várias e várias vezes. Mas existe um limite na velocidade, e aí a gente volta para aquele gráfico. Quando a gente está colocando aqui mais substrato, vamos imaginar que eu tenho, sei lá, 100 enzimas aqui. Se eu coloco 50 substratos, quase que imediatamente 50 substratos vão se ligar à enzima e vão reagir rapidamente. Então eu vou ter uma velocidade de reação, 50 substratos por vez. Agora, quando eu boto 80 substratos, a velocidade vai aumentar, porque agora 80 substratos conseguem se ligar a 80 enzimas e fazer essa reação. Se eu boto 100, de novo, 100 enzimas se ligam a 100 substratos. Agora, se eu botar 120 substratos, aumenta a minha velocidade? Não. Porque eu só tinha 100 enzimas, ou seja, quem é que vai conseguir se ligar primeiro? 100 substratos. E os outros 20, esse excedente? Vai ter que esperar a enzima catalisar a reação para que depois ela possa ser reutilizada e aí sim acabar reagindo com esses outros substratos. Então veja que o gráfico de velocidade de reação por concentração de substrato, diferente do gráfico de temperatura e gráfico de pH, ele aumenta, aumenta, aumenta e estabiliza. O momento que estabiliza é o ponto de saturação, que é o momento que todas as enzimas já estão ocupadas reagindo com os substratos. Então os outros substratos vão ter que esperar para que haja essa reação. Agora, entenda o seguinte, a enzima ela vai ter atividade. E se ela tem atividade, ela vai ter uma região de atividade. Ou seja, óbvio que o formato tridimensional dela como um todo é importante, mas tem uma região que é mais importante. Quando a gente olha para essa enzima, a região mais importante é essa daqui. E regiões em enzimas a gente chama de sítios, tá? Então, sítio vem de local. Então, esse sítio aqui é onde ocorre a atividade enzimática, e por isso ele ganha o nome de sítio ativo. É o sítio mais importante, porque é o sítio onde a ação vai acontecer e é o sítio que precisa ser preciso, porque as enzimas seguem um modelo que a gente chama de chave fechadura, ou seja, a enzima tem que perfeitamente se encaixar no seu substrato. A amilase não vai quebrar a proteína, da mesma forma que a pepsina não vai quebrar o amido, porque cada uma tem o seu formato exato para se conectar ao seu substrato. Isso mostra a relevância do porquê lá da estrutura terciária ser tão importante para a molécula de proteína, porque é só ela que vai ter a forma precisa necessária. Agora, entenda o seguinte, existem outros sítios, e qualquer outro sítio numa enzima a gente vai chamar de sítio alostérico, tá? O sítio alostérico ele vai estar ali para ser manipulado por ativadores, inibidores, certas moléculas que podem aumentar a atividade de uma enzima ou reduzir a atividade de uma enzima, podendo até modificar o sítio ativo.
tá? Mas o sítio ativo é aquele que vocês mais precisam conhecer porque é o sítio onde há a ligação entre a enzima e o substrato. E é ela que tem que ter um encaixe perfeito. Veja que nesse exemplo aqui que eu desenhei, ele tem esse formato triangular, para que haja esse encaixe perfeito e a enzima possa fazer o seu papel. Se houver qualquer modificação, então aumentou a temperatura, vai ter esse formato exato de Pac-Man aqui? Não vai. E aí a enzima não vai conseguir fazer porque ela sofreu desnaturação, tá? Isso que é muito importante que eu quero que vocês entendam das enzimas. Agora, como é que eu posso regular a atividade de uma enzima? Eu tenho ativadores, tá? Os ativadores são aqueles que vão acabar estimulando a maior ligação entre o substrato e a enzima. Em geral, eles podem ajudar na conexão, na ligação ao substrato, então vão também ser de formatos similares. Ou a gente tem os inibidores. E aí os inibidores têm dois tipos. Tem os inibidores competitivos e os não competitivos. Competição, aqui pense competição com o substrato. Ou seja, se a gente está falando que o sítio ativo é o sítio onde a enzima se liga ao seu substrato, o inibidor ele vai competir com o substrato. Então veja aqui nesse exemplo, o substrato é esse aqui, verdinho, enquanto que o competidor, ele vai ter um formato triangular igual. Então o que vai acontecer? A enzima, ela não pensa, ela só vai se ligar a quem se parece com ela. Então, em alguns momentos, ela vai acabar se ligando com o substrato e vai fazer a reação acontecer. Em outros momentos, ela vai acabar se ligando ao inibidor competitivo e a reação não vai acontecer. O que vai acontecer com a velocidade de reação aqui? É importante que vocês entendam que a velocidade de reação ela vai demorar mais a subir, mas eventualmente ela atinge a velocidade máxima. Por quê? Se eu boto 100 enzimas, 50 inibidores e 50 substratos, vai ser aquela competição, quem se ligar primeiro. Se eu aumentar agora, botar 1000 substratos e só 50 inibidores, pode ser que o inibidor vá se ligar à enzima, mas tem muito mais substrato, então a maior chance é que haja uma ligação substrato-enzima. Lembrar que essas moléculas não têm perna, tá, gente? É entropia, é o acaso. Ou seja, ao acaso tem muito mais substrato do que inibidor, a tendência natural é que ele vai acabar se ligando mais à enzima. E aí, com isso, a gente vai entender que o inibidor competitivo é um inibidor que consegue retardar a velocidade de reação. Mas ele consegue impedir que haja ligação com o substrato? Não, ele não tem essa capacidade. Quem é que tem? É o inibidor não competitivo, porque ele não vai competir pelo substrato, pelo sítio ativo com o substrato. Esse aí não está nem aí para essa competição, ele se liga a um outro sítio, o sítio que a gente chamou de alostérico, um sítio paralelo aí, não é aquele sítio de ligação. O que acaba acontecendo é o seguinte, o inibidor alostérico, o inibidor não competitivo, ele ao se ligar a esse sítio diferente, ele muda a forma da enzima. Então entenda que ele ao se ligar aqui a essa enzima não vai mais ter esse formato triangular e com isso essa enzima perde atividade. Então veja o que acontece aqui com o gráfico. Com isso, o inibidor competitivo faz com que a enzima nunca consiga performar igual ela performaria sozinha. Ela nunca chega na velocidade máxima, porque à medida que passa, tá, o tempo, cada enzima que se ligou ao inibidor não competitivo, ela fica inutilizada. Ela não pode ser mais usada para praticar a reação. Então, dependendo da quantidade de inibidores não competitivos que eu colocar, eu posso até acabar com a atividade dessa enzima. Você pode pensar, por que a existência disso? Inibidores competitivos são muito importantes para que a gente contenha a reação enzimática. Nem sempre eu quero a reação enzimática acontecendo o tempo todo. E inibidores não competitivos muitas vezes estão ali para, de fato, parar aquela enzima. Vamos pegar um exemplo que a gente pode pensar que é uma enzima digestora de proteína. A proteína, ela está em toda a nossa parte do corpo. Necessariamente ela precisa ficar digerindo qualquer proteína? Não, é o caso da pepsina. A gente não mantém a pepsina ativa a nossa vida inteira. Ela só ativa quando tem o HCl. Ou seja, enquanto não há a presença do suco gástrico, a pepsina está no estômago, mas ela não reage com ninguém, porque ela não está no seu formato. Isso é bom para a gente conter a ação dela, tá? Então esses inibidores, eles podem ser naturais ou podem ser aí medicamentos que a gente cria para conter a atividade de determinadas proteínas. Então, muitas vezes a gente vai ver a medicina, a farmacologia atuando aqui para inibir a ação de certas enzimas com inibidores competitivos e não competitivos. É um conteúdo que cai mais em UERJ, FUVEST, está discursivo, mas é importante que vocês conheçam também, tá? Em relação aos ativadores, lembrar, tá, que eu falei para vocês, eles vão intensificar a ação da enzima. Esses, em geral, vão se ligar a sítios alostéricos. E eles, geralmente, conseguem melhorar a situação do sítio ativo, ou seja, ficar ainda mais preciso, o que é bem interessante. Ou eles podem acabar estando ali para expor o sítio ativo. Ou seja, o sítio ativo estava escondido e ele, ao se ligar ali, ele permite a ligação. Vou pegar um exemplo.
O cálcio atua como um ativador enzimático na contração muscular, porque o cálcio permite com que haja a liberação do sítio ativo da actina com a miosina, porque normalmente ele está escondido, tem uma proteína que fica protegendo ali, o cálcio está ali para justamente roubar essa ação. Ele pega, se liga essa proteína que protege a actina e acaba expondo ela para que haja a contração muscular. Repara para que serve o ativador aqui. Eu quero o meu músculo contraído o tempo todo? Não, eu quero modulação. Eu quero que a enzima faça o trabalho dela, mas não o tempo todo. E aí com isso eu posso ter o ativador ali fazendo essa regulação. Até porque eu posso produzir mais, posso produzir menos, posso não produzir. E aí eu vou tendo a regulação no nosso corpo, tá bom? Em relação a esse gráfico, é muito importante que vocês também correlacionem aqui com o gráfico de KM, que é um gráfico que eu vou falar para vocês aqui do ladinho no caderno. O gráfico de KM é importante desde que a UERJ cobrou, porque mostra que cada vez mais eles estão buscando conteúdos novos. E aí o que é KM? É a constante de Michaelis-Menten. É um cientista, na verdade dois, que descobriram aí um tipo de constante que é muito importante para a gente medir a afinidade de uma enzima. Basicamente, quanto menor o KM, maior a afinidade. Mas aí você vai pensar, como assim? O que é KM? O KM é um valor dado pela concentração de substrato necessária para a gente atingir a velocidade máxima sobre 2. Então, pegando esse gráfico aqui, a velocidade máxima está aqui em cima. Então, a gente tem que saber já qual é a velocidade máxima da enzima, sozinha, sem inibidor, sem nada. A gente vai calcular qual é a velocidade máxima sobre 2, só dividir por 2, e eu vou ver exatamente qual é a concentração de substrato necessária para chegar nessa velocidade. Então imagine que eu desenhe um outro aqui, ó, fazendo esse caminho aqui. Ele chega à mesma velocidade máxima, mas ele chega mais rápido a isso. Se a gente analisar a curva que eu fiz, ó, quando que a Vmax atinge a sua metade? Nesse ponto, nessa concentração. Então o Km dele seria menor. E por que eu quero que vocês entendam comparando esses dois? Vou deixar o mouse ali posicionado para vocês verem isso. Se o Km fosse menor, o que eu estou indicando? Que a velocidade máxima sobre 2 foi atingida mais rapidamente, ou seja, com menos concentração de substrato. Isso mostra que esse substrato e essa enzima tem uma relação muito próxima, uma afinidade muito grande. Agora, quanto mais eu jogo a curva para lá, e aí vamos pegar aqui o exemplo quando você tem um competidor, um inibidor competitivo. Aqui, ó, a Vmax está aqui em cima. Vamos posicionar mais ou menos a Vmax sobre 2 aqui. O Km da enzima seria mais ou menos aqui. Agora, quando eu coloco o inibidor competitivo, o que vai acontecer com o Km? Para chegar à mesma velocidade máxima, sobre 2, eu vou demorar mais. Eu vou precisar de mais substrato. Então, o Km aumentou e com isso a afinidade diminuiu, tá? Porque como o Km é a concentração quando a velocidade máxima chega à metade, significa dizer que quanto mais rápido isso acontecer, quanto menor a concentração necessária, mais fácil e mais afinidade há entre enzima e substrato, tá? O que geralmente cai? Cai você definir Km, mas muitas vezes eles te dão um gráfico, eu te explico em parte, e cai para você fazer essa relação. Quando que há maior afinidade baseado nos KMs, tá? Mas eu gravaria sempre, pensando no vestibular, essa relação. Quanto menor o KM, maior afinidade. Mas isso às vezes é difícil de gravar, então é sempre importante, a partir desses gráficos que eles vão fornecer, você entender qual vai ser o valor de Km. E uma coisa que já caiu na prova da UERJ, já caiu, salvo engano, na Unesp, é você entender que o inibidor competitivo, ele não vai interferir na velocidade máxima. Você chega na velocidade máxima mesmo com ele lá, mas ele vai reduzir a afinidade da enzima porque ele está aumentando o Km, ou seja, é mais difícil de você acabar se ligando ao substrato e conseguir fazer a reação, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente segue depois para a aula de número 4, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, tá bom? Até a próxima, um grande abraço e valeu!